Apareceu para vocês? Apareceu? Sim, apareceu. Tá. Então, esse ofício, ele é o de número 136, de 2021, Goiânia, 23 de junho de 2021. O assunto dele é o Plano Pedagógico de Retorno ao Atendimento Educacional Presencial. Então, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: encaminhamos a Vossa Senhoria para o conhecimento e socialização com os profissionais dessa instituição educacional os documentos abaixo. O Plano Pedagógico de Retorno ao Atendimento Educacional, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. O Protocolo de Retorno de Atendimento Presencial aos Educandos da Rede Municipal de Goiânia, que é e mais esses outros dois, as orientações para o trabalho pedagógico na educação infantil para o retorno do atendimento presencial, as recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar para o retorno e atendimento presencial durante a pandemia da Covid-19, segurança geral e no preparo dos alimentos. Eu vou apresentar os dois, eu vou apresentar o plano pedagógico para o fundamental e vou pegar um gancho para esse outro aí da educação infantil. Por quê? Porque elas vão ter quase que o mesmo segmento. Então, por isso que eu não vou separar ensino, ciclo com educação infantil, tá? Mas aí o que fala que são poucas as diferenças, tá? O processo maior mesmo é só quando a gente falar do pedagógico. E esses outros aí, esse protocolo de retorno, já é com a Cleide, ela pode estar passando para vocês, ela pode estar, ele que vai cuidar da segurança de vocês. Eu vou começar falando aqui dessa organização, né? Então, como eu disse, a instituição, ela trabalha com as 3 etapas, né? Ela trabalha com a etapa da educação infantil, ela trabalha com a etapa do ciclo da infância e do ciclo da adolescência. Então, portanto, o que foi falado pela manhã, ela não pode separar essas 3 etapas. Do mesmo jeito que ela atende ela vai ter que atender as demais. E como que deve acontecer esse atendimento? Nós vamos receber 100% das crianças, dos educandos, porém, divididos nos dias, 50% num dia, 50% no outro dia, e assim sucessivamente. Então, essa semana, que começou como eu até sugeri para a equipe diretiva, trabalhar com cores ou bolhas, né? Hoje divide em 2 grupos. Primeiro passo é a equipe diretiva fazer a reunião com as famílias e fazer essa divisão, né? Essa divisão, ela precisa de ter critérios, tá? Principalmente no quesito educação infantil, quando se tem irmãos, né? Ou então aquela mãe vai trabalhar e quem traz são os vizinhos. Enfim, a direção, ela precisa de estar atenta a esses casos específicos, né? A essas especificidades, para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. Então, ela vai... Então, essa semana, digamos que vai começar a bolha vermelha. Então, segunda, quarta e sexta vai predominar a bolha vermelha, né? Porque aí a bolha vermelha vem segunda, a azul terça. A vermelha quarta, a azul quinta. E a vermelha sexta. Na semana que vem, na semana seguinte, vai haver a troca. Então, se finalizou com a bolha vermelha na sexta, vai iniciar com a bolha azul. A bolha azul, ela vai ficar, então, tendo os 3 outros dias da semana e a vermelha 2, e assim sucessivamente, até a gente conseguir, então, fazer aí esse trabalho unificado totalmente. Bom,
para esse movimento, é importante também que a direção organize a questão da entrada e saída desses educandos, né? Garantindo aí esse distanciamento, garantindo que essas famílias, ao vir buscar, né, se posicionar também, fazer o seu trabalho, ajudar a direção. Então, assim, vai precisar de todo um trabalho de articulação entre a direção e as famílias, né? E também os educandos. A gente, assim, eu até me lembrei de um fato, Cleide, que eu acho que vai ser muito complicado. Pensa, as Ds, a educação infantil, né, Vilmar? Todo mundo gosta de ficar um em cima do outro. Imagina a saudade que essas crianças devem estar, né? Tanto do retorno para essa escola, quanto dos coleguinhas. A gente vai ter que ficar naquela luta diária ali, tentando conter esse distanciamento. Por isso que eu falo para vocês, gente, vamos aguardar essa prática, né? Mas que é complicado, principalmente para as salas que são muito lotadas, né? Então, para você ter a metade de uma sala, e dependendo da sala que vocês têm, nada, vocês vão receber 15 crianças, não é isso? Só da educação infantil também tem cerca de umas 30 matriculadas? Não, tem mais. Pois Educação é. infantil são 4 turmas, né? Não, De eu digo educação infantil. em cada sala, só para a gente ter noção, assim, de Ah, tá. quantas crianças estão aproximadamente matriculadas num agrupamento de educação infantil. 18, 16. Ah, não, então até que tá tranquilo. E numa D, Lucimeire, numa D nós temos umas 35. Tá sem áudio. Uns 28, 30. Então, aí, vai dar em torno aí realmente de uns 15, 14, 15. Mas aí, Você falou na B ou na D? nas Ds, das Ds Ah, para tá. frente. Porque da D é de manhã, né? Aí, o que acontece? E nós temos também a questão daquelas famílias, quando a equipe diretiva fizer ali a reunião, tem aquela opção das famílias, tem a opção das famílias não levar essas crianças, as famílias que falarem assim, não, eu não quero levar o meu filho, ela tem todo o direito de deixar em casa. Então, agora eu vou fazendo, Vilmara, a articulação do ciclo com a educação infantil. Para o ciclo, as famílias que optarem por deixar as crianças, os educandos em casa, esses educandos, como a gente vai trabalhar de forma diária, né? Dia sim, dia não, dia sim, dia não, nós vamos trabalhar com as atividades elaboradas semanalmente. Então, o professor, ele já vai elaborar o seu plano semanal de ensino, né? E para ele trabalhar naquela semana. O professor coordenador, por sua vez, vai pegar aquele plano semanal do professor e vai imprimir aquelas atividades para aqueles educandos que optarem por ficar em casa. Então, aí, aqueles educandos que optarem por ficar em casa, eles vão receber essas atividades impressas. Ou se aí, para reforçar, para dar aquela reforçada, as professoras coordenadoras quiserem lançar elas também lá no AVA por lançar, ou quiserem enviar via WhatsApp, fica à vontade. Mas elas vão precisar, as famílias vão precisar buscar essas atividades. E também o professor coordenador, por sua vez, vai criar ali aquele grupinho de pais que preferiu não enviar o seu filho para a instituição, onde ele vai estar colocando aquele horário de estudo do professor. Então, o professor, né, que a gente não chama de horário de estudo, e sim de horário eminente à docência, né? Então, ele é um horário eminente à docência do professor. Esse horário, ele vai ser disponibilizado, né, para que
para que esses educandos, lá na hora em que o professor estiver ali no seu horário inerente à docência, no seu horário de estudo, responder, tirar as dúvidas desses educandos. Então, o professor de matemática está ali na quarta-feira no seu horário de estudo, ele vai olhar lá no grupo e vai estar respondendo. Ah, eu preciso responder fora do meu horário de trabalho? Não. Não, porque vai haver toda uma conscientização por parte da equipe diretiva para essas famílias, né? Onde elas vão também procurar esses professores de acordo com aquele horário que ele vai estar ali. Então, o professor que às vezes quiser se sentir na vontade, né? Ali do lado humano mesmo, falar assim, eu tô aqui agora à tarde, tô mais tranquilo, não tô trabalhando hoje, tô tranquilo aqui, e quiser auxiliar esse aluno que às vezes está muito interessado, ele pode sim fazer isso, mas é se ele quiser. Nós não podemos obrigar o professor a responder fora ali daquele horário inerente à docência dele, ou seja, daquele horário de estudo dele, tá? Então, oi. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, sim. Que eu participei também da reunião de manhã, e aí eu fiquei com a dúvida, eu falei, não, vou deixar para perguntar à tarde. Igual, eu vou repetir minha aula da segunda, a mesma aula de terça. Isso eu sei porque vai ser os mesmos 2 grupos. Sim. Os alunos que foram na segunda, o que eles vão fazer na terça? Eu vou passar uma tarefa para eles fazerem em casa, como se fosse o híbrido, ou não? Não. Vocês não precisa de preocupar com isso. O que vocês vão fazer? O que vocês podem fazer? Indicar o Conexão Escola e a TV, para que eles não fiquem totalmente sem mas aí já não é um compromisso de vocês, entendeu, professora? Vocês têm o compromisso. Por quê? Porque vocês vão estar todos os dias na sala, né? Então, esse compromisso é mesmo com a família, se eles quiserem optarem, aí vocês podem, né, sugerir, amanhã vocês assistam, vão lá no Conexão Escola, façam as atividades, até mesmo porque, professora, vocês vão precisar depois tirar um tempo para fazer a correção daquelas atividades que foram trabalhadas naqueles 2 dias, né? Então, assim, é muito tempo para que vocês fiquem também passando outras, né, elaborando outras atividades, enfim. Então, vocês vão ficar mesmo só com aquele plano ali que vocês estão, que serão preparados para aquela semana corrente, tá bom? Entendi. Então, quando eu for fazer os planos, quando chegar presencial, provavelmente ele será menor, será um plano mais enxuto, mais curto. Isso. O que você pode, é aquilo que eu falei, né? Vocês podem aproveitar esse momento para trabalhar mais a fundo com essas crianças, com esses educandos, né? Principalmente, se muitos optarem por ficar em casa, vocês tiverem bem mais poucas crianças na sala, né? Então, vocês podem ali aproveitar para focar mesmo, para priorizar ali aquele estudo diário, né, naquele momento que vocês têm com essas crianças, na leitura, na escrita, né, mas não precisa passar disso, tá bom? Muito obrigada, Cirlei. Aí, Vilmara, para a educação infantil, para as crianças que optarem por ficar em casa, nós só vamos ter o Conexão Escola. As professoras, elas não vão elaborar atividades para essas crianças, não. Elas precisam realizar as atividades do Conexão Escola. Uhum. Elas precisam fazer as devolutivas? Precisa. Os professores precisam... teve um tempinho ali... faz aquela cobrancinha das famílias, né? E aí, fez as atividades dessa semana, entrou no Conexão Escola, e os professores, eles precisam ficar a par
do que está acontecendo, do que está sendo proposto naquela semana do Conexão Escola, para eles estarem recebendo essas devolutivas. Por quê? Porque nós temos um álbum de memória para finalizar, né, e para ser entregue no final do ano. Então, essas devolutivas são muito importantes, porque também é um direito dessa família não querer que a sua criança vá para a instituição. Então, vocês podem se organizar um momento para que esses professores tirem ali um tempinho, você joga, vai dando uma equilibrada com os auxiliares na sala, para que esse profissional tire um tempinho para ele olhar ali as devolutivas, colher as devolutivas, tá? E dar aquela incentivada ali nas famílias. Mas também nenhum outro compromisso. Não tem compromisso de ficar elaborando a proposta de atividades para serem enviadas para essas famílias, tá? Então, o plano semanal de ensino dele vai ser aquele que vai estar proposto para ser trabalhado de forma presencial na instituição. O educando que não for, a criança, né, no caso, a criança que não participar de forma presencial, ela só, o ensino-aprendizado dela só vai acontecer através do Conexão Escola. Ô, Cirlei, mas que precisa... É o seguinte, Conexão Escola, ele é só um dia da semana para cada turma. Então, a criança lá, tanto no portal Conexão quanto na TV UFG, ele só tem uma aula por semana, de 15 minutos. E aí, o restante dos dias, esse menino vai ficar descontemplado, então. Ele vai ficar. Por quê, Yasmin? Infelizmente, não tem como nós exigirmos mais de vocês, uma vez que vocês já estão em sala. Entendeu? Não tem a menor condição de vocês estarem em sala e ficarem enviando propostas e ficar fazendo esse trabalho remoto que vocês estão fazendo hoje. Agora, claro, é aquilo que eu falei ali. Se você sentir necessidade, empatia, e quiser doar um pouquinho do seu tempo, se sentir na vontade, falar, não, eu quero fazer um trabalho melhor com essas crianças, ou achei um videozinho legal, vou enviar e pedir um retorno dessa família, sabe? Vocês podem ficar à vontade. Sim, mas não é uma coisa que nós podemos cobrar de vocês, entendeu? Oi. Cirlei, diante assim avaliando esse primeiro semestre, né, no todo, né, com relação ao acesso do Conexão, logo que foi no início, né, foi algo que nós realizamos diariamente, né, semanalmente, né, estimulando os pais a acessar esse recurso do Conexão Escola, né, e chegamos até a planejar algo, né, de acordo com o que estava no Conexão Escola. Mas nós não tivemos, né, relatos, registro desse acesso, né, pela parte das famílias, e logo depois veio o AVA. Então, assim, avaliando, esse acesso é mínimo, né? Então, assim, eu acredito que se tiver essa possibilidade do retorno, né, falando da educação infantil, eu acredito que 100% dos pais vão querer que as crianças voltem, pelo menos na educação infantil. Acredito, eu também analisando acredito. Até mesmo a postura dos pais perante o todo mesmo, questão de reunião de pais, de tudo, eu acredito que esse retorno vai ser presencial, eles vão querer voltar. E outra coisa, quando você falou para a gente dessa reunião, de informar esses pais de como que vai ser esse retorno, eu acho que teria que avaliar também como que será essa reunião, porque durante as reuniões de pais, até hoje, né, até mesmo pela apresentação do álbum de memórias, que foi mínimo a participação, essa reunião também teria que ser uma convocação, né, um convite presencial, porque os pais realmente não estão com esse comprometimento, com essa responsabilidade. Só que quando falar, Vilmara, que é para o retorno presencial, eu te garanto que não vai faltar pai, não. Vocês podem ficar tranquilos com isso. Mas é aquela coisa. Se faltar, aqueles que realmente não tiverem compromisso, nós não podemos fazer nada, né? A gente precisa seguir. Então, veja bem aí. Olha só as orientações para a educação infantil. Aí, aquelas famílias que optarem por enviar os filhos, as crianças para a escola, ele vai receber essa ficha diagnóstica aí,
Lembra que vocês não lembra que é o primeiro ano de vocês com a educação infantil, mas antes da pandemia nós tínhamos uma, agora durante a pandemia nós tivemos outra, que foi a que as professoras subsidiaram aí para a elaboração do álbum de memória, e agora vai ser criada outra, já está sendo elaborada outra para esse retorno presencial. Então, só vão responder essas fichas as crianças que forem de forma presencial. As que optarem por ficar em casa, não vai haver necessidade de preencher essas fichas diagnósticas. O currículo, professoras. O currículo, ele vai continuar sendo o mesmo. Nós vamos continuar trabalhando em cima do documento curricular, né? Que é o nosso da SME. Tá, só que o que a gente precisa ver nele? A gente precisa ver nele de acordo, a gente vai tirar dele de acordo com como nossas crianças vão chegar. Nós vamos precisar, eu tenho certeza que dos campos de experiência que nós mais vamos precisar trabalhar é o eu, o outro e o nós. Né? Porque nós vamos ter crianças com muitas percas, nós vamos ter crianças que talvez não perdeu, nós vamos ter crianças mimadas ou crianças necessitadas, a gente não sabe. Então, a gente vai precisar trabalhar muito essa questão. Tá, e aí vem a organização da rotina. A organização da rotina, ela é o seguinte, eu não sei como vocês vão fazer ainda, como eu disse, a gente vai precisar estar nesse processo de forma prática para a gente aprender a lidar com essa situação. Como eu disse anteriormente, são crianças, vão querer abraçar, vão querer brincar, vão querer estar juntos. Então, eu não sei como vocês vão fazer aí, mas uma coisa eu tenho certeza, eu posso sugerir para vocês, o desemparedamento. O máximo que vocês puderem trabalhar com essas crianças lá fora, do lado de fora da sala, vai ser melhor. Então, assim, né? Mas vocês que vão criar essa rotina, lógico que depois que a gente precisa de ter toda uma quantidade de crianças que vão de forma presencial, a gente precisa de todo um levantamento para a gente estar vendo a forma como a gente vai exercer aí o nosso trabalho. Não dá para a gente falar agora se a gente não sabe ainda como vai ser. E respondendo, reafirmando a fala da professora Yasmine, gente, uma coisa também, tá? O chat eu não leio, eu não tenho tempo, não consigo. Tudo que vocês quiserem falar, podem abrir o microfone, podem ser diretas, porque eu não leio. A não ser que a Lucimeire e a Cíntia queiram disponibilizar as perguntas ou reclamações ou dúvidas ou sugestões que estão aí para mim. Então, o que acontece? O atendimento Yasmine, para o atendimento não presencial, ele será realizado por meio dos encontros. Esse será realizado por meio dos encontros virtuais com as famílias, para aquelas crianças, os bebês de 6 meses a 2 anos, eles não vão ainda retornar para as instituições, para as creches, né, para os CMEs. Eles vão permanecer, por enquanto, suspenso esse atendimento. Esse atendimento, ele vai se dar ainda no remoto. Do jeito que está sendo agora, ele vai continuar sendo. Então, os professores vão continuar realizando os encontros virtuais, elaborando as propostas, atividades e enviando. Porém, enviando de que forma? Da forma como elas quiserem, né? Seja pelo WhatsApp, seja pelo AVA. Eu acredito que o AVA, ninguém mais vai mexer com ele, principalmente a partir de agosto. Então, o que nos dá essa disponibilidade para que o professor tenha contato com essas famílias da forma mais fácil que ele achar melhor. Mas, aí, e tem o acesso ao portal Conexão Escola, né, e a TV. Então, infelizmente, como a Yasmin falou, essas crianças vão ficar, então, desamparadas. Eu acredito que será por pouco tempo, né,
porque da forma como está indo a vacina, como as coisas, embora cada dia, é o que eu disse pela manhã, cada dia o índice sobe, ele desce, ele sobe, a gente não tem mais certeza de nada. Mas, enfim, é a orientação que nós temos. Nós não podemos exigir mais de vocês, professores, do que já estão sendo exigidos, né? Eu não posso, a SME, a DIRPED, ela não pode exigir de vocês um trabalho dentro de sala e ainda, posteriormente, um trabalho fora de sala. Fora de sala. É inviável. Agora, se vocês sentirem naquela necessidade... Só um minutinho. Uma outra questão que eu queria saber também é se esse modelo já é o engessado, o modelo de dia sim, dia não, porque, por exemplo, como professora tanto faz, mas como mãe já não tanto faz não, porque como mãe de 3 crianças, dia sim, dia não, não me atende, né? E aí, mesmo que os 3 vão para a escola no mesmo dia, no dia não, a babá não vai ficar com eles, né? Então, a organização familiar também, talvez por semana, porque já foi uma experiência da rede particular, foi trabalhar semana sim, semana não, com grupos, né? Eu acho que por semana atenderia melhor. Esse modelo pode ser pensado por cada comunidade, por cada escola, ou ele já é engessado e pronto? Ele já é engessado, pronto, e infelizmente, Yasmine, a gente não tem condições de atender a todo mundo da forma como a gente gostaria. Assim, lógico que vai ter uns ou outros né, porque a gente não vai conseguir. Então, a SME, eu acho que lugar nenhum vai conseguir, nem mesmo as escolas particulares, elas conseguirão atender isso. O que a gente pede? Para ver esses casos dessas famílias, né, como eu disse no início, irmãos, mas infelizmente tem coisas que a gente não consegue atender. Então, esse modelo, ele é para todos, ele é para toda a rede. Agora, igual eu falei, ele pode acontecer, como ele também pode não acontecer. Pode ser daqui até agosto, ainda muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Nós temos casos, vacinas, nós não temos vacina, nós temos servidores com comorbidades, nós temos licença. E, Yasmine, é tanta coisa que a gente precisa, igual eu falo para vocês, a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer. A SME, ela não vai parar nem um dia sequer de trabalhar esse mês para que tudo se encaixe perfeitamente. Quer dizer, né? Então, assim, que a gente precisa ter um retorno, que a gente precisa de dar alguma resposta para a sociedade, a gente precisa, né? Então, vamos ver, eu posso também chegar no início do semestre e falar para vocês assim, olha, sabe aquele plano que eu apresentei para vocês lá no dia 24 de junho? Ó, esquece. Ele não, agora é outro. Entendeu? Então, assim, a gente não tem, eu não posso falar para vocês, assim, que vai dar certo, que não vai, né? Então, assim, é complicado, mas, infelizmente, é nesse sentido que acontece. Então, seria prematuro fazer uma reunião com os pais agora, antes do período de férias, porque a gente não tem muita certeza. Não, a gente não está fazendo reunião com pais, a gente está fazendo com servidores. A gente está apresentando uma possibilidade de retorno. A gente está apresentando uma possibilidade de retorno. A gente não está. A nossa conversa agora ainda não é com as famílias. Com as famílias, ela vai ser lá em agosto, quando estiver ali organizando para falar assim, não, tal dia vai acontecer presencial. Sirlei, então, assim, Yasmine, como foi falado lá na reunião. Nós vamos preparar o nosso psicológico, ver o que vai dar certo, com questão a um plano de retorno. A gente precisa começar a pensar isso,
Porque se a gente chegar lá em agosto para pensar um plano de retorno, não dá, gente. Então, é preciso realmente trabalhar isso na nossa mente, a gente vai começar a vivenciar isso na mente, para poder ver as dificuldades e trabalhar um plano de retorno. Pode ser em setembro, outubro, novembro, pode ser o ano que vem, mas é preciso ser trabalhado. Então, nisso eu concordo com o pessoal lá, porque a gente não tem condição nenhuma se falar, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui hoje, já o mês que vem vamos retornar, mas como? A gente precisa trabalhar isso na nossa mente, nosso psicológico, tentar visualizar como a gente já está tentando com esse documento. E é o que eu disse, né, Cleide? Com algumas possibilidades. Elas vão dar certo? A gente não sabe. Mas nós temos um início ali, a pontinha do caminho, né? Aí, quando acontecer na praticidade, de repente vocês vão virar e falar assim, olha, Cirlei, impossível trabalhar desse jeito. Né? Um exemplo nítido, nós temos o AVA, né? Precisou do superintendente novo chegar para ele retirar isso, porque ele viu que não estava funcionando. E vocês pararam? Não, vocês desobedeceram e foram lá para o WhatsApp. E sabe o que ele fala? Que graças à desobediência de vocês, foi um sucesso. O ensino-aprendizado chegou para as crianças. Porque se vocês estivessem esperando só pelo AVA, como era previsto pela SME, as coisas teriam fluído? Não. Então, assim, lógico que lá a gente vai moldando, a gente vai ver, e é igual a Cleide falou. Pode ser que seja agosto, novembro, até dezembro, a gente não sabe. Então, como diz, vamos sofrer agora não, acalma seu coraçãozinho, vamos curtir as férias, né? Vamos só focar que a gente vai retornar. Não sei de que forma, né? Não sei como, mas a gente vai retornar. Isso aí, eu acredito que seja um fato. Para não chegar dia 2 e falar assim, ó, todos os profissionais estão convocados dia 3. Pensa se isso fosse acontecer, era pior. Eles já estão falando aqui, eu recebi uma mensagem, Cleide, nem passei para você ainda, mas eles estão querendo que os diretores façam uma acolhida desses professores ainda agora, nesse mês de junho, nesse finalzinho. Mas eu acredito que isso... Não, mas não de forma presencial, pode ser virtual também. Mas eu respondi assim, mas eu acho que essa reunião que nós estamos fazendo, eu já considero ela como uma acolhida. Porque o professor, ele vai sair de férias ciente de que ele vai retornar presencial a qualquer momento. Né? Então, assim, como se diz, eu nem vou repassar isso para as minhas instituições, porque os meus professores, as minhas instituições estão ficando... Eu acredito que eu estou deixando bem claro essa possibilidade de retorno. Para quando chegar lá dia 2 de junho, eu mandar a mensagem e falar assim, olha, dia 3, convoco os professores dia 3, ninguém ter surpresa, né? E começar aí a pensar nessas questões aí que eu falei para vocês, que essa documentação já foi enviada para as instituições. Tá, em relação à educação infantil, por enquanto, tá tranquilo? Deixa eu aqui. Aí, não é o caso de vocês esse aqui. Acho que o caso de vocês da escola era mesmo só esse. Agora eu vou retornar lá pro... vou voltar lá para o fundamental. E aí, algumas outras coisas que tiverem, eu vou fazendo a conciliação. Bom, aí a gente tá falando aqui de um recreio, né? Como eu disse para vocês, esse recreio, dependendo ele vai precisar ser até dirigido, né? Vão precisar aí de ajuda, né, dos professores, não sei como vai fazer ainda, é uma possibilidade para a gente pensar. Para isso, a gente precisa do número, da quantidade de crianças, a gente não sabe ainda, né? Então, mas esse recreio, ele precisa acontecer, né? Ele pode, de repente, até pegar a ajuda aí dos servidores do
dos administrativos, enfim, a gente precisa de ver aí como que ele vai acontecer. E nós temos as refeições, né, que também vocês vão ver a melhor forma delas acontecerem. Vai uma turma primeiro, depois vai a outra, vai ser lá fora, vai ser dentro da sala, enfim, a gente precisa ver como isso está acontecendo. Então, a gente precisa de ver como isso vai acontecer. Mas a equipe diretiva já precisa ir pensando nessa possibilidade. Daí, nós temos a questão dos componentes obrigatórios, né, para o ciclo da infância e adolescência, que é os mesmos que vocês estão realizando, né, já que vocês já seguem ali os cortes temporais, que vocês já seguem as matrizes estruturantes, só que a prioridade é para focar mais na questão da leitura e escrita. Então, precisa se focar mais nessa questão aí, né, trazer essa questão mais à tona. Tá. Aí, já no ensino, no ciclo da adolescência, da infância e da adolescência, as coisas já mudam um pouquinho de figura, não é igual à educação infantil. Para aqueles educandos que optarem por ficar em casa, serão, então, impressos essas atividades, como eu disse, né, para que os professores... Alguém que falou alguma coisa? Para que os professores, então, façam aí a mesma atividade que está sendo proposto na sala de aulas, as professoras coordenadoras irão imprimir para que esses educandos façam em casa e devolvam esse caderno respondido. Deixa-me ver aqui. Tá. Vai haver também uma avaliação, ela sempre existiu, porém ela vai acontecer assim que o retorno presencial acontecer, essa avaliação diagnóstica que é feita pela rede, ela vai ser aplicada para esses educandos, né? E aí, de acordo com esse resultado, a própria SME vai elaborar os planos de intervenção para ser, então, realizado com esses educandos. Se a escola foi uma das que não fez parte daquele alto índice de baixo desenvolvimento, ela vai continuar seguindo o fluxo normal que ela está. Mas se ela foi uma das que realmente os educandos foram prejudicados, né, devido a vários fatores que a gente sabe aí, né, a internet, os próprios aparelhos, enfim. Aí, os planos de intervenção vão ser executados e vão entrar em ação, tá? Então, a gente precisa também partir dessa necessidade. Então, quando os educandos chegarem para vocês vão analisar essas necessidades e fazer também, vocês também poderão fazer as suas próprias intervenções pedagógicas, vocês também podem propor ações que vá tentar resgatar e recuperar um pouquinho desse prejuízo que esse educando teve, né? Como eu disse, os documentos vigentes são os mesmos, né? O documento curricular, os cortes temporais, as habilidades, enfim. A gente não vai mudar. Bom, a princípio é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida que queira que a gente esclarece agora? Tanto da educação infantil quanto do ciclo. Ficou claro, Vilmara, para você, da educação infantil? Lógico que é como eu disse para vocês. Novas orientações vão chegar com certeza, disso eu não tenho dúvidas, né? Eu acho que a gente não precisa sofrer com isso agora, não. A única coisa que a gente
precisa estar atento é o retorno, mas vamos aguardar as orientações que virão pela frente. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Tá tranquilo? Tranquilinho? Coordenadoras? Não, eu acho que por enquanto é tudo muito incerto, né? Como você falou, então vamos aguardar agosto para novas informações, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Então, é igual eu falo, vamos acalmar nossos corações, não vamos precipitar, não vamos nos estressar, né, Cleide? Vamos, meninas, né? Vocês desenvolveram um belíssimo trabalho, a instituição sobressaiu, isso aí é fato, né? É igual eu disse de manhã, vou dizer à tarde, eu não tenho nada para reclamar da Escola Municipal Solarville, porque quando a gente fala a escola, a gente está falando da equipe de forma geral, né? Então, assim, tudo que foi proposto, que foi orientado, vocês realizaram, e com sucesso, né? Vejam um exemplo, o caderno de atividade de vocês eu fiquei encantada, os álbuns de memória, gente, assim, né? E quando chega pra gente, como que eu vou dizer? A impressão que dá é que tudo vai ser, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Mas precisou acontecer, precisou iniciar para a gente ver que foi uma coisa gostosa, prazerosa e que é do nosso trabalho, é da nossa função. Não foi nada ali de exagero que vocês não tinham competência para fazer. E que, como se diz, não foi nada fora da alçada de vocês, né? São coisas que vocês estudou para isso, que vocês são competentes, têm competência para fazer. E aí foi aquele sucesso, né? Tanta elaboração dos cadernos, sabe? Então, assim, eu só tenho a parabenizar vocês mesmo e pedir para vocês ficarem tranquilos, vamos aguardar as novas orientações, mas também já como se diz, já entram de férias naquela perspectiva do retorno presencial, naquela perspectiva que mudanças vão acontecer, que mudanças virão, e que a gente está o quê? Também preparados para isso, né? É o nosso trabalho, como a Cleide disse, nós estamos nessa função, né? Porque, como eu disse, Deus quis, e a competência de vocês de passarem ali no concurso, de estarem, né, e desempenham porque gosta. Eu tenho certeza que se outra pessoa fosse inventar de sair da educação para ir para uma outra área, eu acredito que é muito difícil, né? Só se é aquela pessoa mesmo que realmente ainda não se encontrou, mas não tem como. É o que eu costumo dizer, é o que eu sei fazer e é o que eu faço de melhor e eu tenho o maior amor por ela. Então, eu agradeço vocês de coração, meninas da educação infantil, vou dizer, que belezura de trabalho. Eu tenho certeza que os pais vão ficar encantados se já tiver feito a apresentação, ou se não, depois eu vou conversar um pouquinho com a turma, mesmo que seja por telefone. Então, assim, os professores dos cadernos de atividade, quis atividades, assim, sabe, coerentes, precisas. Então, assim, é só gratidão mesmo. Só gratidão e desejar a vocês, professores, umas boas férias, que vocês cuidem-se também, né, porque a gente ainda está, infelizmente, nesse período, nesse estágio, né, de contaminação, mesmo que a gente tenha recebido aí a primeira dose da vacina, tá? E no mais, continuar me colocando à disposição de vocês e dizer que vocês não estão sozinhos, não. Vocês sempre vão ter aí um apoio. Não sei se será eu, mas vocês terão outros apoios por aí. E vocês agradecem também os professores, essa equipe maravilhosa de direção que vocês têm aí, as coordenadoras, ajuda vocês, são pessoas competentes. Então, assim, meninas, eu acho que a gente tem tudo para continuar fazendo o sucesso que vocês já fazem, não é não?
Isso aí, Sirlei. Muito obrigada também pela colaboração com a nossa escola esse tempo, que não foi fácil para ninguém. Para vocês, o apoio também foi muito difícil, a gente acompanhou bastante. E às vezes a gente está muito estressado, está muito cansado, e não foi fácil, né? Dirigir a escola no meio de uma pandemia, no meio de um apagão da educação, porque foi um apagão que aconteceu, né, na prefeitura. Sim. Infelizmente, né, aconteceu, e que vai exigir muito de nós, da nossa responsabilidade enquanto profissional, enquanto professor, porque nós vamos receber alunos de todas as formas, de todos os jeitos, em todos os graus de evolução. Então, não é tarefa fácil, né, para os professores, para a escola, né? Então, a escola, ela tem um papel fundamental, ela tem uma importância muito grande nesse retorno. E nós temos que ter consciência disso, que nós estamos recebendo essas almas queridas, né, em vários estágios. E o compromisso nosso profissionalismo tem que estar acima de tudo. Não vai ser fácil, mas nós somos uma equipe, estamos sendo dirigidos por outras diretrizes, não estamos sozinhos, e o importante é a gente colocar o principal, que é o amor, né? Colocar o amor, porque nós vamos ter que ter muito, gente, para receber, porque às vezes vocês estão mais longe e não percebe essa realidade, mas a nossa realidade, para quem está aqui bem pertinho, não é fácil, né? Nós temos aí várias realidades, a nossa invasão aqui perto de 3 casinhas já subiu para 16, 20, muito desemprego, muita fome. Então, gente, não vamos, como a Sirlei falou, a primeira coisa é a acolhida, né? A primeira coisa é a acolhida dessa criança, dessas famílias, para a gente tentar construir, reconstruir as outras coisas. Então, vai exigir muito de nós, enquanto seres humanos responsáveis, profissionais que nós somos. E a escola, nesse momento, ela tem um papel, assim, fundamental. Então, a gente acredita nessa equipe, acredita no direcionamento, nos apoios, na secretaria, a gente tem que acreditar no nosso trabalho para poder seguir. E com fé em Deus, nós vamos, no momento, a gente vai retornar. Nós não podemos ficar assim para sempre, né? A gente precisa trabalhar aí nas nossas mentes, que nós estamos caminhando para o retorno. Não é um retorno de férias, né? Não vai ser um retorno fácil de férias, não é. É um retorno muito doloroso para muitas famílias e para nós também. Então, é momento da gente colocar muita fé, muita esperança, muito amor e acreditar no que faz. É verdade. E, assim, eu agradeço muito a nosso apoio, né, que esteve conosco durante esse tempo tão difícil, com tantas mudanças, não foi fácil para ela também, mas a gente confia no trabalho dessa equipe também, as dificuldades, às vezes a gente se estranha aí, mas eu acho que faz parte do processo. Faz parte, exatamente. Nada pessoal, só no âmbito mesmo do confronto das ideias. Isso é verdade. Então tá, meninos. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, se tá tudo ok, diretora, a gente pode encerrar por aqui. Então podemos. Fiquem com Deus. Então, um beijo para vocês, com Deus também, tá? Tchau. Um abraço. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.